Hoje é dia 1/8/2024, 1º de agosto. Coincidentemente, é aniversário da cidade de Piracicaba. Não sei quantos anos são. 257 anos da cidade de Piracicaba. Mas nosso assunto não é esse. Nosso assunto é outro, só para saber, tá? Vamos fazer uma oração para a gente começar nosso estudo bíblico. Senhor, nós te agradecemos por nos ajuntar aqui nesta noite. Amém. Senhor, para darmos continuidade ao nosso estudo do livro de Atos. Amém. Pedimos a tua presença, Amém. pedimos a tua direção nesse estudo. Senhor, que cada palavra da Bíblia possa entrar em nosso coração, possa fazer rica morada em nós. Amém. Senhor, nós precisamos do teu falar. Amém. A palavra do Senhor é vida para nós. Amém. E é isso que nós precisamos, Senhor. Amém. Vida e vida em abundância. Amém. Abençoa-nos, Senhor. Esteja conosco. Amém. Abençoa os que estão aqui, também todos que acessarem o canal do YouTube. Que a tua palavra, Senhor, entre na vida de cada um. Amém. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Nós paramos no capítulo 7 de Atos, onde nós vimos Estevão fazendo uma declaração a respeito da palavra de Deus, a respeito das Escrituras, até chegar nos tempos do Novo Testamento e da vinda de Cristo. Mas as pessoas que estavam ali, os judeus tradicionais, religiosos, não aceitaram as palavras de Estevão e colocaram coisas de maneira adequada, como se ele fosse contra tudo que tinha acontecido no Antigo Testamento. Estevão não era contra. Estevão estava falando da progressão que havia na palavra de Deus, e que esse momento que agora estamos vivendo é o momento em que tudo já tinha sido profetizado a respeito de Jesus, a respeito do Cristo, que é Jesus, e que no Novo Testamento o templo físico não tem mais nenhum valor. Por quê? O templo somos nós. Agora, o Espírito de Deus vem habitar em cada um dos cristãos. Todos aqueles que creem no Senhor individualmente são o templo, são o santuário do Espírito Santo, mas também coletivamente somos a igreja, uma habitação coletiva de Deus. A finalidade de Deus é obter o seu lar, obter a edificação da igreja, onde ele tem a sua completa expressão. Então, nós, como igreja, estamos sendo edificados à habitação de Deus no Espírito. Mas aquelas pessoas não aceitaram essa explanação de Estevão, começando lá de Abraão, vindo até Jesus. Eles não aceitaram que o que estava acontecendo naquele momento era uma continuidade da palavra de Deus, do plano de Deus. E, por fim, eles odiaram, ficaram com ódio de Estevão, rilhavam os dentes, é assim que fala, tá? E eles apedrejaram Estevão. E Estevão fazia o quê? Eu vou ler esse trecho final do capítulo 7 aqui, versículo 55. 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então,
ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Então aqui nós temos a morte de Estevão. Como nós já falamos anteriormente, Estevão era um daqueles 7 diáconos que foram levantados no capítulo 6 do livro de Atos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um outro desses diáconos, que é Filipe, também, que foi levantado em Atos capítulo 6. Mas é interessante nós vermos como Filipe estava cheio do Espírito e como ele reagiu a tudo isso. Como que ele reagiu? Invocando o nome do Senhor. E também pedindo que o Senhor não imputasse aqueles que estavam tacando as pedras nele, né, o pecado a eles. Então, nós podemos admirar essa pessoa cheia do Espírito e também aqui nós vamos entender, o Estevão foi o primeiro mártir da era da igreja. O martírio de Estevão, o sacrifício de Estevão foi o primeiro da era da igreja. O jovem estava aqui acompanhando e dando o seu consentimento a todas essas ações dos judeus aqui, dos religiosos, estava dando a sua aprovação, que era Saulo, certo? Então nós vamos entrar agora no capítulo 8, é uma continuação desse evento que dispara uma perseguição contra a igreja em Jerusalém, certo? Então nós vamos entrar agora no capítulo 8, vou ler 3 versículos iniciais do capítulo 8 e depois vamos comentar. Então, só ler os 60 porque o começo aqui é logo em seguida do 60, né? Versículo 60 do capítulo 7. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. E aí? E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então aqui nós temos essa figura de Saulo. Começa a falar de Saulo e mais adiante a gente vai ver mais a respeito de Saulo. Quem é Saulo? É o apóstolo Paulo. Só que aqui ele ainda não tinha virado o jogo, né? Ele ainda não tinha se convertido ao Senhor Jesus. Mas no capítulo 9 nós vamos ver a sua conversão. Tá? Ele sai da velha tradição e entra na nova aliança. Amém. E aí, então, esse Saulo, ele era alguém que estava aprovando. Ele até mesmo guardou as roupas das pessoas que estavam ali apedrejando o Estevão. Saulo, ele era um judeu, ele era um fariseu, ele era Havia muita expectativa na pessoa de Saulo, porque ele foi criado aos pés do Gamaliel, que era um mestre em Israel. Então ele aprendeu muito a respeito da religião judaica e havia muita expectativa que ele pudesse levar adiante o farisaísmo, divulgar, enfim. Mas, graças ao Senhor, o Senhor não permitiu que essa expectativa se realizasse. Ele se tornou um cristão. Amém. Aleluia. Então, o Saulo estava lá, como eu disse, né? Dando o ok para a morte
de Estevão. Então, no mesmo versículo, aqui parece que é outro versículo, mas é o mesmo versículo, né? Fala assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Como eu disse, o Estevão foi o primeiro mártir da igreja. E aí eu quero falar algo a respeito dessa palavra, mártir. Nós temos essa palavra, mártir, do grego, que é martus, e significa, sabe o quê? Testemunha. Então, essa palavra, mártir, é testemunha. Então, por exemplo, Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos ler aqui. Nós vamos aplicar esse versículo aqui outras vezes. Fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Essa palavra testemunhas, no original, é martus, é mártir. Então, um mártir é alguém que dá testemunho de algo que viu, algo que presenciou, algo que experimentou. O Estevão estava dando testemunho daquilo que ele tinha experimentado, da vida que entrou nele, do Cristo que é Jesus, que ele conheceu esse Cristo, Cristo que morreu e ressuscitou e hoje é o Espírito para habitar nos crentes. Então ele estava dando testemunho disso. E uma testemunha fiel, vamos falar assim, ela não é demovida, ela não é seduzida a falar outra coisa. Não. Uma testemunha fiel, ela fala aquilo que ela experimenta, aquilo que ela vive. E por causa disso, essa testemunha está disposta até a morrer pelo seu testemunho. Então, o mártir é testemunha. E vamos entender, ele pode testemunhar até o fim, certo? E mesmo perdendo a vida, ele não arreda pé do seu testemunho. Não, eu vivi isso, eu experimentei isso. Contra experiências, não tem argumento, tem? Não. Se você come alguma coisa doce e alguém falar para você que é salgado, não tem como. Ah, não, é salgado. Não, você experimentou, é doce, certo? Então, esse é o início do martírio dos cristãos. Depois nós vamos ver, muitos outros cristãos também foram martirizados. Mas mártir não tem nada a ver com morte, então? Não. Pode ser um mártir e não morreu. Pode ser um mártir sem morrer, como mártir sendo uma testemunha. Exatamente. Então, vamos falar assim. Nós somos testemunhas. Somos mártires. Mas temos essa firmeza de um mártir até a morte, ou seja, de ser uma testemunha até a morte. Muitos cristãos morreram. Muitos cristãos deram a vida por Cristo. Isso é algo que a história tem muitos casos, né? Conta muitas histórias a respeito de muitos cristãos. Não só na Bíblia, na era primitiva, aqui com a situação lá nas arenas, né? No Coliseu, etc. e tal. Mas mesmo depois, ao longo das eras, e até hoje. Eu estava lendo alguma coisa hoje, 38% dos países que estão participando das Olimpíadas perseguem cristãos. Não digo que chega até esse ponto, mas perseguem cristãos, certo? Então tem certos países até hoje, se você é um cristão, você vai ter dificuldades para ter seu negócio, para trabalhar, para uma série de coisas. Você vai ter dificuldade, até para reunir.
entendeu? Então, essa é a situação de um mártir. Mas um mártir, vamos falar assim, nós todos devemos ser mártires. Nós todos devemos ser testemunhas. Experimentamos algo? Experimentamos a graça do Senhor? Experimentamos o Cristo Salvador? Ele é o Salvador da minha vida, Ele que dá sentido para a minha vida, para tudo na minha família, tudo. Então, nós devemos ser testemunhas desse Jesus. Amém? Amém. E esse mártir, Estevão, por causa da sua morte, aí parece que as pessoas se encorajaram, né? Falar, já matamos um, como dizem, abriu a porteira, né? Então, agora vamos perseguir todos os demais. E aí houve, como fala aqui, né? Levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E aqui eu quero reforçar esse termo, igreja em Jerusalém. É uma das primeiras vezes, é a primeira vez que está usando esse termo assim, igreja em tal cidade. Igreja é o quê? Igreja, a palavra igreja, a gente sempre recorre ao grego, porque isso esclarece muita coisa, entendeu? Então, é eclesia no grego. Ek é fora, eclesia é chamado. Chamados para fora. Então, a igreja é composta daqueles que são chamados por Deus. Chamados para fora do sistema das trevas, do império das trevas, do sistema mundano, do sistema satânico. 1 João 5,19 fala o quê? Sabemos que somos de Deus e o mundo todo jaz no maligno. Está debaixo do império das trevas. Colossenses 1,13. E ele nos libertou e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Todos aqueles que foram chamados por Deus, foram separados por Deus, fazem parte da igreja, certo? Então, a igreja é composta por todos os cristãos. Até queria dizer, às vezes eu ouço alguns falarem assim, eu sou a igreja. Não é adequado falar assim, eu sou parte da igreja, eu faço parte da igreja, porque a igreja é coletiva. Então, eu falar, eu sou a igreja, é como se eu estivesse tomando lugar de todos os cristãos, né? Não, a igreja é coletiva, eu faço parte da igreja. E, para reforçar aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Olha o que fala aqui. A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, vamos explorar um pouquinho esse versículo. A igreja é de quem? De Deus. De Deus. A igreja é de Deus. Você foi chamado por quem? Por Deus. Ninguém foi chamado por outro. Se for chamado por uma pessoa, então você não faz parte da igreja. Você faz parte do grupo de alguém. Mas nós todos fomos chamados por Deus. E aí fala aqui, né? A igreja de Deus que está em Corinto. São os chamados por Deus que estão na cidade de Corinto. Corinto é uma cidade grega. Quem são, então? São os santificados em Cristo Jesus. Santificados. Essa palavra santificados tem o significado de ser separado. Nós fomos separados. Qual separação? É essa que eu falei. Saímos do mundo, do império das trevas, e agora estamos no reino do Senhor. Amém. Fazemos parte da igreja, fazemos parte do corpo de Cristo. Então nós somos
santificados. Não é por alguma coisa que nós fazemos, mas nós somos santificados por aquilo que Cristo já fez, certo? Em Cristo nós somos chamados e separados. E aí fala assim, chamados, aqui tem o para ser santos, mas esse para ser, ele pode ser tirado. Chamados santos, certo? Os santificados em Cristo Jesus são os chamados santos, chamados e separados. E também aqui fala, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então fomos chamados e também chamamos. Chamamos quem? Senhor Jesus. E todos que em todo lugar chamam o Senhor Jesus também são separados, também são santificados. Amém? Então aqui nós temos esse termo igreja, como eu já explanei a respeito da palavra igreja, em Jerusalém. A igreja são as pessoas. Agora, onde estão essas pessoas? Em algum lugar tem que estar. Não é isso? Nós estamos aonde? Em Piracicaba. Então nós somos chamados? Nós fomos separados? Saímos do mundo? Nós somos o que então? Igreja. E nós estamos onde? Em Piracicaba. Completando, o que nós somos então? A igreja em Piracicaba. É muito simples. E aqui o Senhor estabeleceu esse padrão. E esse padrão segue todo o Novo Testamento. Não tem outra definição, não tem outra denominação para a igreja. A igreja é a igreja nas cidades. Podemos ver algumas passagens? Vamos lá. Primeiro que nós já vimos, né? 1 Coríntios 1, 2, e aí vamos ver 2 Coríntios, então. 2 Coríntios 1, 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. Podemos ver também Romanos, capítulo 16. Voltar um pouco para trás. Romanos 16, versículo 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, ou a igreja em Cencreia, uma outra cidade, tá? Eu não vou ler os versículos de Atos, porque nós mais para frente vamos ver outros versículos de Atos. Mas aí em Atos tem a igreja em Antioquia, a igreja em Damasco, a igreja em Samaria, foi levantado muitas igrejas. Mas vamos lá. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Vamos ver 1 Tessalonicenses, não, Colossenses capítulo 4, versículo 16. Colossenses 4, 16. Fala assim: e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia lede igualmente perante vós. Então aqui usou, é gentílico que fala? Quem mora em Piracicaba é Piracicabana. É gentílico, né? É isso mesmo? Se eu não faltei da aula de português. Então aqui usou o gentílico, né? Na igreja dos Laodicenses. Quem são os Laodicenses? Que moram na cidade de Laodiceia. Então, podemos falar que nós somos a igreja em Piracicaba ou a igreja dos Piracicabanos, né? Tá? Versículo 1 do 1 Tessalonicenses 1:1. Está logo em seguida aí, não tá? Então vamos lá. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Tessalônica, uma cidade também da Grécia.
certo? Eu tenho até um amigo de infância que era grego, e ele foi servir o exército lá na Grécia, nessa cidade de Tessalônica, certo? E ele pintou a bandeira do Brasil no boné do exército grego. E ele foi preso. Foi preso. Ah, sim. Bom, é meio maluco, né? Quase um mártir. É isso mesmo. Vamos lá. Segundo a Tessalonicenses 1:1 é a mesma coisa. Fala da igreja dos Tessalonicenses, tá bom? Vamos agora abrir em Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. Dizendo, o que vês, é o Senhor que está falando, tá? O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, essas 7 igrejas, qual o nome delas? É o nome da cidade. Tanto é que no capítulo 2, versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso. Versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna. Versículo 12, ao anjo da igreja em Pérgamo. 18, ao anjo da igreja em Tiatira. Capítulo 3, versículo 1, ao anjo da igreja em Sardes. E versículo 7, ao anjo da igreja em Filadélfia. Versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia. Esse é o padrão da Bíblia, estabelecido no livro de Atos. A primeira igreja numa cidade qual foi? Jerusalém. Então a igreja até então ela está sendo expressada, praticada, até aqui que nós vemos, na cidade de Jerusalém. Não alcançou outras cidades ainda. Mas o capítulo 1, versículo 8, vocês lembram que nós lemos há pouco tempo? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Certo? Então, a igreja em Jerusalém era a primeira, mas outras iriam surgir. E agora, a igreja em Jerusalém está sofrendo grande perseguição. Então, repare, como esse conceito de prédio tem que sair da nossa cabeça. Certo? Tem que sair. E igreja, vamos perseguir a igreja. Se você pensar num prédio, não é verdade? Como que você vai perseguir? Está lá, o prédio não faz nada. Então, a igreja é composta dos cristãos. Tira essa ideia de prédio. Também com relação a templo. Templo agora somos nós, ok? Individualmente e coletivamente. Amém? Aleluia. Então, essa igreja em Jerusalém agora passou a sofrer grande perseguição. Eles estavam ali, os cristãos, vivendo a vida da igreja. Nós já vimos lá no começo, lembra? Eles se converteram e eles faziam o quê? Estavam sempre juntos, comendo. O Senhor ia acrescentando, partiam o pão, oravam, cantavam. Né? O que nós fazemos? Nós louvamos o Senhor, nós também nos ajudamos mutuamente. Não é verdade? Então, vou falar da minha experiência recente, tá? Então, minha irmã faleceu. Quantas mensagens vieram me encorajar? Recebi as mensagens dos irmãos, isso me encoraja, isso nos apoia. Então, é assim, essa é a vida da igreja. Amém. Então, família da fé, não é? E
em outros sentidos também nós podemos nos ajudar, certo? Alguma necessidade, irmãos, pode ajudar. Ajudar no crescimento de vida, compartilhar a palavra. A igreja prega o evangelho, certo? Nós somos testemunha, aonde a gente estiver, a gente é testemunha. E todos nós podemos pregar o evangelho. Mas esse viver, podemos ter algumas dificuldades, mas traz alegria para nós, não traz? Faz algumas semanas que não estamos conseguindo reunir aqui, né? Mas que alegria poder reunir com os irmãos aqui, poder estar aqui. Então, essa vida nos traz alegria. E talvez essa alegria incomodou muita gente ali em Jerusalém, dos tradicionais, né? Que pode estar... eu estou aqui na religião faz tanto tempo, aqui, né, tentando guardar as leis, e essa turma aí diz que é só invocar o nome do Senhor, só cantar, e está tudo alegre, né? Não, vamos acabar com essa turma aí. E, a grosso modo, foi isso mesmo que aconteceu. Eles queriam acabar com a turma, porque eles não tinham aquilo que os cristãos tinham. Então, nosso testemunho, irmãos, a nossa alegria, nosso prazer de estar junto, já é um testemunho. Amém. Não é verdade? Então, louvado seja o Senhor por isso. Então, essa perseguição se levantou forte. E aí, voltando para Atos 8, o que aconteceu? Qual foi o resultado dessa perseguição? Então, vamos lá. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, tem um lado negativo. Qual que é o lado negativo? Perseguição. Eles tratavam bem os cristãos? Não. No 3 a gente vê lá que Paulo, que ainda era Saulo, assolava a igreja. Certo? Pegava homem, mulher, arrastava, tal, encerrava na prisão, no cárcere. Então, tem esse lado negativo. Mas o lado positivo qual é? A expansão. Agora, a igreja que estava só em Jerusalém, ela passou a ter testemunho em outras localidades, em outras cidades. Cumprindo a palavra. Cumprindo a palavra lá que nós vimos, né? 1:8. Eu até falo assim, eles demoraram para sair, né? Que o Senhor do 1:8 virou 8:1, né? Tem que virar de ponta cabeça para se espalhar o negócio aqui. Então, os irmãos saíram. E aqui fala que os únicos que não saíram, que está dando para entender aqui, são os apóstolos. Os apóstolos não saíram. Por quê? Eu tenho um pensamento aqui. Como os apóstolos, eles faziam grandes sinais, etc. Então, talvez a turma respeitasse um pouco mais. Deu para entender? Não? Sim ou não? Sim. Depois ataca também, né? Mas acho que eles, em todo caso, eles resistiram e ficaram ali em Jerusalém. Então, os demais saíram. Porque o testemunho também tem que permanecer. A vida Sim, maneira, né? Jerusalém. Não, e em Jerusalém também, não é que acabou os cristãos, ficaram só os apóstolos. Não, novos cristãos também. Teve perseguição, mas olha, quando persegue, a coisa começa a crescer até. Certo? Então, parece que não dá certo esse negócio de ficar perseguido e tal. Aí, você sabe que muitos cristãos, muitas pessoas, ao verem martírios, né, na história acontece, ao verem os cristãos serem martirizados, sentiram que eles tinham algo pelo qual viver e se converteram ao Senhor. Então, até inspira, né? Vamos falar assim. Então, os apóstolos ficaram e os demais irmãos saíram. Aqui fala, foram dispersos pelas regiões da Judéia. Então, Judéia ainda é território
judeu, certo? Samaria. Samaria já é um território onde, no Antigo Testamento, se vocês quiserem uma referência para ver depois, 2 Reis, capítulo 17, tá? Os judeus moravam naquele lugar, que depois passou a se chamar Samaria. Aquele lugar foi tomado por um rei pagão. E o que ele fez? Para acabar com o povo de Israel que estava ali, ele trouxe pessoas de outros lugares e sacerdotes, religiosos, pagãos, né? Para misturar, tanto misturar a raça quanto misturar as religiões. Certo? Isso está lá em 2 Reis 17. E então esse povo da Samaria, eles eram mestiços. E aí nós temos João capítulo 4. O Senhor passou por Samaria. Lembra disso? O Senhor esteve ao lado daquele poço de Sicar e uma mulher samaritana foi ali pegar água. O Senhor pediu água para ela. O que ela falou assim? Como que você, sendo judeu, vem falar comigo, né? Que os judeus e samaritanos não se dão. Mas o Senhor, Ele quer todo mundo. Né? Amém, amém. Então, essa é a situação da Samaria. Então, veja, houve uma movimentação. Saíram de Jerusalém e agora Judeia, Samaria. Ainda está faltando o quê? Os confins da terra, né? Mas já está expandindo, já está saindo. Então, o lado negativo é a perseguição. O lado positivo é a expansão. Aleluia. De qualquer forma, né? Não chegou até os confins da terra aqui, mas já saiu de Jerusalém só. Alguns passos foram dados. Versículo 2, tem o registro aqui do sepultamento do Estevão. Então fala assim: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Poderia até passar batido, né, esse registro, mas eu achei interessante, porque é alguém que marcou a história, né? É alguém que deve, com o seu testemunho, com o seu martírio, deve ter gravado algo no coração das pessoas. Então as pessoas choraram pela perda, choraram por ele. Então vamos falar assim, né? Será que quando nós partirmos, alguém vai sentir nossa falta? Eu lembrei de um rei, eu vou só citar, tá? Um rei, Jeorão, segundo Crônicas 21, não precisa nem abrir, do 16 até o 20. Ali fala desse rei que só aprontou, só desviou o povo, e o que fala dele ali é o seguinte: ele se foi sem deixar de si saudades. Certo? Então, por favor, hein, sintam saudade de mim, seu partido. Foi tarde, né? Esse foi tarde, né? Verdade. Mas Estevão, eu acredito até que, mesmo Saulo, consentindo na sua morte, foi marcado pelo martírio de Estevão. Então, acredito também que muitos foram marcados. Acho que a própria morte dele, muitos se tornaram cristãos devido ao fato dele. Também. E aí, pode ser que esteja dentro do plano de Deus, né? Até usar essa morte para que haja essa perseguição e essa dispersão. Não é verdade? Verdade. Então, a morte de Estevão, muitos podem pensar que foi em vão. Não foi em vão. Não foi. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Né? Bom, vamos lá agora, versículo 3, olha aí. Saulo, porém, assolava a igreja. Então, até é um contraste, né? Os homens piedosos sepultaram Estevão
E Saulo não estava nem aí, ele queria mais Estevão, né? Para sepultar. Né? Então, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Aqui outra questão, né? Entrando nas casas. A igreja estava nas casas, não estava no lugar, né? Sim, exato. Então, as ações ainda de Saulo estavam concentradas na cidade de Jerusalém. Mas depois a gente vai ver, né? Acho que ele percebeu que muitos foram embora, então ele pediu cartas para perseguir os cristãos em outras cidades. Certo? É. O cara era cruel, né? Então, assolar a igreja significa que ele arrastava os cristãos no cárcere para prender os cristãos, tá certo? Essa é a ideia de Saulo de acabar com os cristãos, de acabar com a igreja, acabar com o cristianismo. Versículo 4 ao 8. Eu vou ler agora. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Cidade de Samaria. Então veja, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Eram os apóstolos? Não. Eram os batatinhas, né? Os irmãozinhos, todos que saíram foram pregando a palavra por toda a parte. Irmãos, esse deve ser o nosso desejo. Levar a palavra de Deus aonde quer que a gente vá. Amém. E aí, então, Filipe, versículo 5. Como eu disse, esse Filipe também era um dos diáconos, lá do capítulo 6 de Atos. Tem Filipe também que era apóstolo, né? Mas não era esse Filipe que era apóstolo, era o diácono aqui. E aí ele anunciava o Cristo, ó Senhor Jesus. Ele anunciava o Cristo, aí já falei da Samaria. E é interessante a gente perceber que Marcos, vamos lá, Marcos capítulo 16. Versículo 15. Como que está escrito aí na sua Bíblia? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Porque assim, para os judeus, se não fosse judeu, é abaixo de gente, né? É o resto, certo? Mas aqui o Senhor foi bem claro, né? Prega o Evangelho para toda criatura. Você acha que é gente, você acha que não é? É gentalha. Prega o Evangelho para toda criatura. Então esse Filipe, ele estava pregando o Evangelho na cidade de Samaria. E a reação? As multidões atendiam, obedeciam às coisas que o Filipe falava, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então, os sinais confirmavam, os sinais davam autoridade às palavras do Filipe. Também os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Amém. Eu queria pular um pouco para o versículo 12.
Vamos ler juntos aqui. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Então, o que o Filipe pregava? Aqui fala a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Olha, são itens de suma importância. Do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Da pessoa de Jesus Cristo. Nós, quando pregamos o evangelho, é certo, as pessoas podem serão salvas, né? Receberão o Salvador. Mas nosso evangelho deve ser um pouco mais consistente, mais profundo. Profundo, você falou? Mais profundo mesmo. Porque Jesus não deve ser apenas entre aspas, tá? Porque não é só apenas, né? Apenas o Salvador para nós. Mas ele também deve ser o nosso Senhor e Rei, né? Então, o reino de Deus implica em não apenas ser salvo, mas em ter uma esfera de governo, em ter um rei na nossa vida, em ter um novo viver. Uma transformação, né? Uma nova mentalidade. Você está num reinado novo, né? Exatamente. Você mudou de esfera, né? E agora, nessa esfera, nós todos precisamos obedecer o Senhor, ouvir a sua palavra, crescer em vida. O que a gente precisa prestar atenção? Quanto mais a gente cresce em vida, mais a gente obedece ao Senhor. Posso falar de outro jeito também. Quanto mais a gente obedece ao Senhor, mais a gente cresce em vida. É ou não é? É. Pessoas crescidas, se o Senhor falar um A, ele não vai contra. Um bebê vai. Um adolescente vai. É? Esses dias eu saí com alguns adolescentes. Aí, por exemplo, eu fiz uma viagem no ônibus, tal, de 5 horas e pouco, tal. E alguns começam a falar durante a noite. E tinha que dormir para chegar lá durante o dia e pegar a reunião, né? Então, algumas vezes eu falei para eles não conversarem para tentarem dormir. Algumas vezes. Já entenderam, né? Então, porque são adolescentes. Mas quanto mais você cresce na vida, mais você obedece. Amém? Amém. Eu acho que esse é um segredo para nós. É uma dica para nós, né? Se nós queremos crescer em vida, vamos obedecer o Senhor. Amém. Aleluia. Então, o reino, pregar o reino é mais profundo. A igreja deve ser o reino de Deus. O que nós vivemos, a vida da igreja que nós temos hoje, deve ser uma vida de reino. Confere ou não? Sim. Então vamos ler. Romanos 14, versículo 17. Vamos lá. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Não são questões exteriores aqui. Paulo está resumindo aqui, comida e bebida, né? Mas é o quê? Justiça. Justiça é você fazer o que Deus determina. O que Deus quer que você faça. Não é essa justiça aparente ou superficial. Não, é a justiça que Deus está falando dentro de você. Se você fizer, você tem paz. Se você não fizer, você não tem paz. Por isso fala, justiça e paz. E se você for justo,
você vai estar na paz do Senhor. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então, o Senhor fala uma coisa, você cumpre a justiça que o Senhor fala, você tem paz. E tem paz, você tem alegria. Essa deve ser a nossa vida. Amém. Amém. Então, quanto mais nós crescemos, quanto mais nós obedecemos, mais o que nós vamos ser? Paz, alegria. Mais alegres. Amém. Não é verdade? Amém. Mais alegres. Você quer ser alegre, Hugo? Então não preciso nem falar para você, né? Nós queremos ser alegres. Vamos prosseguir. Muito bom. Vamos tentar encerrar aqui com esse próximo bloco de versículos, do 9 até o 13. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. O 12 nós já lemos, vamos ler de novo. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Bom, Filipe está praticando o que o Senhor falou em Mateus 28, versículos finais, 18 a 20. Ide por todas as nações. Como é que... Vamos ler. A cabecinha já não está tão boa, né? Mas ainda bem que está a Bíblia. Está escrito, né? Então, vamos lá. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, isso. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Filipe estava praticando isso aqui. As pessoas criam, eram batizadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome do Senhor Jesus, como nós vimos que Pedro falou, né? Então, irmãos, essa deve ser a nossa vida também. Amém. Levar as pessoas ao Senhor. Esse Simão aqui, ele praticava mágica. Que tipo de mágica que ele fazia? Não sei. Certo? Mas eu sei que ele se tornou famoso ali. E hoje acho que muitas pessoas fazem essa mágica aqui e se tornam famosas. Não tem muitas pessoas que fazem mágica? Sim. Uma mágica é tornar alguém fútil atraente para as pessoas. Não tem muito disso hoje? Tem. A mídia pega alguém que não tem nada para acrescentar para ninguém. Não tem? Faz uma mágica e de repente tem um monte de gente seguindo aquela pessoa, amando aquela pessoa, querendo estar junto com aquela pessoa, ser igual àquela pessoa, pior ainda, né? Pior ainda. E enche a casa de pôster, de lembrança, não sei. É uma mágica. Não é uma mágica? Ilude muitas pessoas, não ilude? Às vezes uma música. Ah, essa aí. Tá. Uma música, não fala nada de nada. Virou o quê? Isso para mim é uma mágica que iludiu muitas pessoas. Então o cara virou milionário. Por quê? O que ele fez? Nada. Não acrescentou o que na sua vida? Nada. Irmãos, então tem muitos mágicos por aí. Tem ou não tem? Tem. Tem muitos mágicos. Que do nada faz as pessoas seguirem, se tornam famosas e tal.
Bom, eu poderia falar de um monte de coisa aqui que eu vejo aí. Eu falo assim, como é que pode a pessoa gastar horas e horas assistindo um negócio desse? Bom, isso é mágica, né? Isso é mágica, só pode ser mágica. A internet está cheia de mágico também, né? Tem gente que não fala nada com nada, não acrescenta nada para ninguém, mas está lá um monte de gente seguindo. Ó Senhor Jesus. Irmãos, então esse Simão aqui, graças a Deus, ele foi alcançado. Amém. Ele abraçou a fé Amém. e foi batizado. Aleluia. E ele acompanhava o Filipe de perto. Mas ainda ele estava lá observando, fazendo os sinais e grandes milagres, isso ainda atraía ele. Né? Mas a fé vem pelo ouvir. Isso a gente tem que guardar. A fé, se ele falou que aqui está falando que abraçou a fé, é porque ele ouviu. Tá? Os sinais não, em si não trazem a fé. Ok? Os milagres e sinais não trazem a fé. O que traz a fé para dentro de você é ouvir a palavra. E Filipe era um grande evangelista. Amém. E nós vamos ver mais coisas do Filipe aqui, mas por hoje nós ficamos por aqui. Quem você quer ser? Simão, o mágico, ou o que abraçou a fé? Ó, Senhor Jesus. Para falar a verdade, eu queria ser como o Filipe. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe.